Oi pessoal, hoje eu venho trazer para vocês um livro que é uma ficção, mas baseada em casos reais. Eu recebi semana passada, em parceria com a Faro Editorial, esse livro, A Mulher com Olhos de Fogo, e ele é uma história, uma ficção, narrada com base na história real de uma mulher que estava condenada no Egito, aguardando a sua execução. Ela estava presa porque ela matou um homem e durante todo o seu confinamento ela não comia, ela não falava com ninguém, ela sempre parecia além dela mesma. Quem olhasse para ela achava que ela estava muito calma, muito tranquila, esperando a sua própria execução. Então, a nossa autora, ela busca conversar com essa personagem durante muito tempo e ela sempre se nega a conversar com qualquer outra pessoa, ela não quer falar com ninguém. Contudo, no dia da sua execução, ela resolve chamar a autora de volta e diz que vai conversar com ela. A protagonista, ela diz: sente-se e me escute, não me interrompa, eu não tenho nada para saber de você. Porque ela só tinha o que falar, até porque a sua vida estava com as horas contadas. O nome dela é Firdaus. Ela está ali e começa a contar a sua história desde a infância. E ela teve uma infância marcada por maus tratos, por abandono, por agressões, por violações, tanto psicológicas quanto físicas. Firdaus teve uma infância muito difícil, muito dura, desde logo trabalhando, ajudando a família e comendo sempre pouco. Sempre tinha alguém olhando se ela estava comendo, quanto ela estava comendo, né? Quem podia comer era o pai, os filhos ficavam com o que sobrava. E Firdaus sofreu muito na infância e logo cedo ela foi mutilada. Era costume naquele país mutilar as mulheres desde criança para que elas não viessem a sentir prazer. Então Firdaus começou a sua infância de maneira muito difícil e quando os pais morreram ela foi morar com um tio que ela até tinha uma afinidade, era o único que se importava com ela, que dava atenção para ela, mas na verdade nós percebemos que ele também chegou a abusar dela, mas era a única pessoa que lhe dava carinho, então ela acabou se tornando uma devota daquele tio. Ela então começou a estudar para tirar o seu diploma, porque ela achava que com o diploma em mãos ela poderia conseguir um emprego e trabalhar. Contudo, ela vivia numa sociedade em que a mulher ela só servia para ser esposa e cuidar da casa e trabalhar dentro da casa para o sustento e não para ser independente, para ter o seu próprio sustento. O seu tio então, depois ele se casa e a esposa não quer que Firdaus continue na casa. Então ela convence ele a colocá-la num colégio interno. Nesse colégio interno ela vai viver outras situações, né? Sempre com a mesma preocupação em comer, as pessoas observando, as superiores observando se elas vão estar na linha, se não vão. Sempre nos cochichos com as amigas porque elas não podiam ter uma liberdade assim, para conversar, para conviver com as colegas de classe. E Firdaus acaba achando estar apaixonada pela sua professora, porque foi uma única vez que ela estava chorando no jardim e a professora veio até ela para conversar. Nós percebemos que Firdaus ela é muito carente de sentimentos, porque ela confunde a paixão com um carinho, né, com um agradecimento pela atenção que ela teve da pessoa. Então a professora começa a fugir dela, porque percebe que talvez Firdaus esteja confundindo seus sentimentos. Quando então ela termina a escola, ela volta para casa do tio. A mulher do seu tio não admite que ela fique na casa, porque ela é uma moça, uma bela moça, né? E a tia, pelo contrário, fala que ela é feia, tem o nariz feio e tudo mais, mas porque ela não quer ela na casa. Então arranja um casamento com um homem de 40 anos a mais que ela. Ela não quer, ela foge, porém ela foge e retorna porque ela vê que as ruas é muito difícil e logo que ela sai à rua, ela já fica com medo porque ela sente que ela não vai se adaptar na rua. Ela retorna para casa do tio e aí ela acaba se casando com esse homem asqueroso, ele tem feridas pelo rosto, dessas feridas exalam um mau cheiro e ela mais uma vez ela é violada, né, por esse marido, ela sofre na mão dele até o ponto que ela definitivamente foge, porque ela não aguenta mais sofrer nas mãos do marido. Ela vai para as ruas e lá ela acaba encontrando outras pessoas que ela pensa que vão ajudá-la. Contudo, mais uma vez ela se vê vítima de preconceito, de cárcere privado, de maus tratos, de violações, tanto sexuais quanto psicológicas. E novamente ela torna a fugir. Até que por fim Firdaus encontra uma pessoa que indica um caminho para ela. Ela poderia ser prostituta e assim ela poderia escolher os seus clientes e quanto ela cobraria.
Então a vida de Firdaus de repente muda muito e ela passa a escolher os seus clientes e ela passa a ser seletiva e ganhar muito dinheiro com isso. Em pouco tempo ela já tem o seu apartamento, tem as suas coisas e tem a sua vida muito bem estruturada. Mas alguma coisa parece ainda faltar a ela. E ela pensa que a prostituição acabou trazendo uma liberdade que ela jamais teve, porque ela sempre foi oprimida em todas as casas que ela morou, em todas as famílias que ela morou, ela foi oprimida. Então ela pensa que aquela vida realmente é uma liberdade. O que ela não imagina é que falta alguma coisa. E um dia, um de seus clientes, ele fala algo que liga um botão. Ele diz algo como assim, que ela não tinha o respeito, que ela não se dava o respeito, e aquilo entrou na cabeça de Firdaus e ela pensou, eu preciso me dar o respeito, eu preciso ser uma pessoa de respeito, eu preciso ser uma mulher de respeito. Então ela abandona a vida da prostituição e tenta seguir a sua vida como simples secretária em uma empresa. E ela novamente vai lutar para se achar o seu lugar no mundo, ela vai se apaixonar pela primeira vez, né? E ela vai achar naquilo ali, naquela nova vida, que realmente ela vai ter uma liberdade. Mas o que a Firdaus não sabe é que, mesmo sendo em qualquer situação, ela é mulher. E lá, naqueles países árabes, elas são muito discriminadas, elas não têm voz, elas não têm poder algum, elas não têm liberdade alguma. Então, ela vai descobrir isso da pior maneira possível. Desde criança, ela ansiou por estar acima, por conseguir andar com a cabeça erguida, por ter orgulho de ser quem ela era. Porém, a cada etapa da vida dela, ela percebe que a condição de mulher dela prejudica, porque eles são assim, a cultura é assim, mas ela não vai deixar isso barato, ela vai lutar porque ela quer andar com a cabeça erguida, ela quer ser conhecida como a mulher que mudou o sistema. E é por isso que nós nos deparamos com uma Firdaus enclausurada, aguardando a sua sentença de morte de cabeça erguida, olhando de frente, sem medo, sem abaixar a cabeça. E ela sabe que talvez a única liberdade que ela tenha efetivamente é com a morte. Por isso ela não teme a morte. Ela já passou por tudo, ela já passou por todo o inferno na terra. Então talvez a morte seja a sua glorificação. É uma história, gente, muito forte, muito bonita, que traz para nós um exemplo de luta, de coragem e de feminismo mesmo, a luta pelos direitos da mulher, porque ela busca o tempo todo o seu próprio direito, sabe? Ela não tá atrás do direito de outras pessoas, ela tá atrás do seu próprio, da sua própria liberdade. E ela nunca consegue alcançar porque ela vive numa sociedade em que a mulher não é nada, a mulher não tem o mínimo valor. Então é uma lição para nós, é um livro assim que mexeu comigo, eu li ele numa pegada só, eu sentei para ler, só levantei quando eu terminei, é um livro incrível, me tirou da minha zona de conforto, porque eu gosto muito de fantasia, gosto de ficção, gosto de romance, e é difícil eu ler histórias baseadas em fatos reais. Eu acho, às vezes, elas muito fortes, muito pesadas, mas para mim foi incrível, gente, foi uma leitura assim que me tirou da zona de conforto e me ensinou uma lição. Nós podemos perceber que nós vivemos num país em que nós temos total liberdade praticamente, porque nós podemos escolher o nosso destino, nós podemos escolher as nossas coisas, a nossa profissão, né? Podemos escolher casar ou não casar, nós temos essa escolha nas mãos. Mas muitas mulheres ao redor do mundo não têm essa simples escolha, casar ou não casar, né? Elas são obrigadas a tudo. Então, recomendo a leitura para vocês, porque é um livro que vai inspirar muito a gente, sabe? Nós mulheres. É um livro que vai nos inspirar cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo do livro A Mulher com Olhos de Fogo, que para mim foi uma leitura incrível. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí que ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo. E lembrando que nós temos sempre um vídeo sobre livros e um vídeo sobre Funko Pop durante a semana. Beijo, beijo!